Olá, neste vídeo da série Dicas e Truques HTML e CSS, eu vou mostrar para vocês como fazer esse tipo de botão típico da plataforma iOS, né? Esse tipo de alavanca que vai para um lado e para o outro, quando está desligado fica vermelho e quando está ligado fica verde. Então, o coração dessa técnica está numa tecnologia que ficou disponível já há vários anos, que é uma pseudoclasse que chama checked, né? Então, que você consegue detectar quando um checkbox está checado ou não. Esse tipo de técnica aqui se utiliza justamente dessa pseudoclasse checked e é chamada comumente de checkbox hack, né? Como se fosse uma espécie de uma trapaça, vamos dizer assim, uma gambiarra, né? A gambiarra do checkbox, assim, para conseguir fazer esse tipo de coisa. Não é exatamente uma gambiarra, na verdade é uma técnica bem inteligente e que funciona para várias coisas, né? Funciona para que a gente possa customizar os checkboxes dos formulários de maneiras muito, muito diferentes. Então eu vou começar aqui com o checkbox normal, né? Eu tenho aqui checkbox, uma div class liga-desliga, né, só para englobar esse efeito como um todo. Eu tenho um input do tipo checkbox, com ID liga-desliga, e eu tenho um label for liga-desliga. Então eu estou ligando aqui rótulo para, né, eu estou ligando através da ID, eu estou ligando o rótulo ao input, né, então eu estou ligando o label ao input, através do atributo for e do atributo id aqui. Essas classes aqui, elas têm um nome mais longo e tal. Isso aqui é uma metodologia de nomenclatura de classes que se chama BEM, né? Isso em outro vídeo eu explico melhor. Mas a gente vai usar esses nomes de classe aqui nesse vídeo. Então, no que consiste a técnica? Deixa eu colocar um texto aqui chamado teste. Então tem teste aqui e checkbox aqui. Você vê que eu aumento o tamanho de fonte da página e o checkbox continua pequenininho, né? Então você vê como que o checkbox ele é inflexível, né? Então por isso que nós como desenvolvedores, né, como front-end developers, designers, enfim, sempre queremos assim, dobrar o HTML e CSS é a nossa vontade, né? E alguns itens de formulário, que nem botão de rádio, checkbox, eles são difíceis de trabalhar, né? E essa técnica que eu vou mostrar hoje mostra uma maneira de você customizar qualquer checkbox, né? Então o checkbox vira esse tipo de coisa aqui. Enfim, quando eu ligo o label com o input, quando eu clico no texto, quando eu clico no conteúdo do label, né? Pode ser texto, pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa. Quando eu clico no texto, você vê que o checkbox está checando e deschecando, vamos dizer assim. Está selecionando e desselecionando. Então, isso que está no coração da técnica. Eu vou retirar aqui o conteúdo por enquanto. Então, a gente vai começar aqui com a estilização. A primeira coisa que a gente tem que fazer é esconder esse checkbox, mas esconder de uma maneira que não esconda, por exemplo, de um leitor de tela, né? Senão uma pessoa que está acessando com leitor de tela, por exemplo, ou com alguma tecnologia dessas assistivas, né? Pode não conseguir preencher o teu formulário, né? Então, para evitar esse tipo de problema, liga, desliga, checkbox, eu vou colocar position absolute e colocar left. Aqui eu estou usando uma técnica bem simples, você pode usar outra de sua preferência. Estou jogando o checkbox lá para a esquerda, né? Então, atualizando aqui, não aparece mais nada. Agora, liga, desliga, botão. Vou colocar aqui display inline block, só para posicionamento ali na página. Posso colocar um vertical align middle, se for o caso. Aqui já é mais importante, né? Position relative. Então isso é importantíssimo constar, porque a gente vai precisar posicionar os elementos do botão dentro dessa área do label, né? Então para isso eu preciso de position relative. E cursor pointer, que daí é aquela mãozinha, né?
Se eu atualizar aqui, por enquanto não aparece nada. Agora sim que eu vou usar, né, então aqui nessa técnica a gente vai usar três características do CSS, né, três funções aqui do CSS. Uma delas, o que eu já falei, é a pseudoclasse checked. A outra são os pseudo-elementos before e after, que eu já explico em mais detalhe daqui a pouco. E também eu vou usar aqui o seletor adjacente, né, chamado em inglês de sibling selector, né, sibling de irmão ou irmã, que vai selecionar um elemento adjacente ao outro. Então, eu vou começar aqui, ó, liga, desliga, botão before, liga, desliga, botão after, né, vou colocar um conteúdo aqui. Então, para quem não sabe, pseudo-elementos são escritos com dois pontos. Você vai encontrar muito esse tipo de coisa aqui em código na internet. Você vai ver 2 pontos só. Isso, vamos dizer assim, o navegador, como ele tem que ser extremamente tolerante com código, né, ele vai aceitar isso daqui. Porque tinha navegadores antes que não suportavam essa sintaxe, né, ele invalidava o CSS, mas a sintaxe real mesmo, quando você usa um pseudo-elemento, é esse 2 pontos. Então, só para fazer uma breve explicação aqui, exemplos de pseudo-elementos são que eu mostrei, before, after, né? Tem outros lá. E pseudoclasses usam 2 pontos só, por exemplo, o hover, que é bastante usado, o próprio checked, que a gente vai usar aqui nesse vídeo, e, por exemplo, o visited. Né? Então, o pseudo-elemento, qual que é a diferença do pseudo-elemento para a pseudoclasse? O pseudo-elemento ele vai criar um certo conteúdo na página, né? Que não é o caso da pseudoclasse. Por exemplo, se eu tenho aqui escrito teste, como eu tinha escrito antes, o que eu colocar no before vai aparecer aqui, logo antes do início do conteúdo da tag. E o que eu colocar no after vai aparecer aqui. Né? Então, ele realmente cria um elemento ali na página, né? Não é um elemento, vamos dizer assim, real HTML, por isso que a gente chama de pseudo-elemento, né? Mas é um elemento que ele é inserido ali na hora da renderização do CSS. Já as pseudoclasses já são mais conhecidas, né? Então elas são mais baseadas em estado, ou ela auxilia na seleção de alguma forma, né? Então eu tenho aqui hover quando o mouse passa em cima, o checked quando o checkbox está checado, né? E o visited quando o link foi visitado, por exemplo. Então eu tenho aqui liga, desliga, botão before, after. E aí eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar content vazio. Então se eu quero criar um elemento aqui dentro com o qual eu consiga trabalhar, colocar a própria estilização CSS e tudo mais, eu preciso colocar content, mesmo que seja só vazio mesmo. Mesmo que eu ponha um conteúdo vazio ali, mas eu preciso pôr um conteúdo para poder trabalhar melhor com esse pseudo-elemento. No momento é isso daqui que eu vou fazer no before e no after. Agora, liga, desliga, botão, responde before. Então, no before, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o fundo aqui desse botão. Né? Porque eu tenho 2 elementos aqui, eu tenho o fundo e tenho essa bolinha que vai para um lado e para o outro. Né? Então eu preciso colocar eles de alguma forma. Então no before eu vou colocar o fundo e no after eu vou colocar aquela bolinha que se mexe. Então liga, desliga o botão before. Eu vou colocar aqui um display inline block. Vou colocar aqui uma largura de 2 em, altura de 1 em, né, de um tamanho de fonte. E vou colocar o background aqui como 900. Então, se deu certo aqui, vai aparecer um retângulo, né? Então, eu tenho aqui um retângulo, você vê que a mãozinha já aparece aqui agora. Então, se você for ver no inspetor, você vai ver que tem um label aqui. O label não tem nada dentro, a não ser os pseudo-elementos. Aqui eu já tenho o before e tenho o after. Então, o before é o fundo e o after aqui ainda não tem nada. Então, liga, desliga, botão after. Então, antes de passar para o after aqui, eu só esqueci, né? Border radius 1 em.
Então vou colocar aqui um border radius de 1 em para que fique arredondado dessa forma. No liga desliga botão after, vou colocar position absolute, top, vou colocar bem pouquinho aqui 0.25 em e left 0.025 em. Então eu vou posicionar só um pouquinho afastado do topo e da esquerda, né? E vou criar aquela bola ali. Então uma bola assim hoje com CSS é muito fácil de fazer, né? Coloco largura e altura iguais. Vou colocar aqui um fundo branco e border radius pode ser aqui 100%, um valor bem alto. Com isso eu vou ter a bola posicionada aqui. Tá vendo? Você vê que os tamanhos são especialmente medidos, né, para que tenha uma certa proporcionalidade aqui. E eu estou usando o EM porque é uma unidade relativa, fica mais fácil de você escalar depois isso. Agora que vem a parte mais diferente, vamos dizer assim, dessa técnica que às vezes você pode não conhecer, assim, né? Que daí eu vou colocar uma ação nesse CSS, né? Então eu não vou precisar usar JavaScript aqui, eu vou usar o CSS para configurar a ação desse botão. Porque quando eu clico aqui, não está aparecendo nada. Mas o checkbox que eu coloquei lá para a esquerda, ele está checando e deschecando, né? Então eu consigo trabalhar com isso usando a pseudoclasse checked. Então vou colocar aqui liga desliga checkbox dois pontos checked. Ou seja, quando está checado, né? Quando o checkbox está checado, eu vou usar o seletor adjacente, mais ponto liga, desliga, botão before. Então o que isso quer dizer? Eu estou selecionando aqui o before do liga desliga botão, que é esse rótulo, né? Que está ao lado de um checkbox checado com essa classe. Ou seja, eu tô selecionando o before que está aqui dentro, quando e só quando o checkbox com essa classe está checado. Então, ou seja, quando ele está selecionado, o que eu vou fazer com o before? Eu vou colocar um verde, né? Então, estou copiando aqui da minha colinha, né, essa cor, que é um verde. E o que eu vou fazer com esse checkbox? Então, vamos lá de novo. Liga, desliga, checkbox, checked, mais liga, desliga, botão after. Então o que eu vou fazer com o after? O que eu vou fazer com a bolinha? Eu vou deslocar essa bolinha, né? Como eu já tenho aqui position absolute, eu posso deslocar através do atributo left. Em vez de estar 0.025 em, eu vou colocar 1.025 em. Então eu vou deslocar 1 em para o lado. Então qual que é o efeito disso? Eu clico, o checkbox checa e a bolinha vai para o lado ali. O verde não aplicou aqui porque eu digitei alguma coisa errada. Então vamos ver aqui. Está escrito errado aqui. Então tá. Então eu clico, a bolinha vai para o lado e o fundo fica verde. Né? Então você vê que já está funcionando. Né? Para finalizar agora, claro, você pode adicionar mais efeitos aqui e tal, né? Você pode explorar do jeito que você quiser esse código aqui. Mas para ficar melhor, basta vir aqui na liga desliga botão. Dá uma verificada aqui. Nessa regra aqui do before e no after, né? E vou colocar um transition. Todas as propriedades aqui para ficar mais fácil. 0.2 segundos is, ou então eu posso pôr talvez um pouquinho mais, 0.3 segundos aqui. Então eu clico e as propriedades fazem a transição. Eu não preciso clicar na bolinha, né? Posso clicar em qualquer local aqui. Você vê que agora o efeito já está completo. Né? Eu posso, que nem aqui no exemplo, né? Aqui no exemplo tem um box shadow aqui, né? Que faz essa bordinha aqui, né? Posso colocar um box shadow, posso, enfim, brincar aqui com esse negócio. O que eu coloquei aqui, né? Que algumas pessoas às vezes não querem, né? Mas você vê que aparece
esse pontilhado aqui do lado, né? Isso depende da preferência, né? Mas isso facilita no seguinte, que tá vendo, eu estou acessando aqui com o teclado e eu sei daí que esse botão está selecionado. Né? Então é uma questão de acessibilidade. Eu estou dando tab, chego no tab aqui, eu consigo saber que está selecionado. Então, por questões de acessibilidade, eu recomendo colocar alguma resposta para o usuário que seleciona pelo teclado. Né? Então, para que isso aconteça, a gente vem aqui no final, coloca liga, desliga, checkbox, 2 pontos focus. Né? Então, quando o checkbox ele está em foco, ou seja, está focado com o teclado, né, através do tab. Daí eu seleciono aqui o adjacente também, liga, desliga, botão before. Então, daí esse before, né, que é aquele fundo, eu vou colocar aqui um outline de 3 pixels, dotted, né, pontilhado, e um cinza aqui. Então, atualizo aqui, ó, quando eu dou tab, né, então, quando eu dou tab, seleciono aqui. Eu posso dar espaço e também desencadear essa ação. Então, como vocês podem ver, essa técnica do checked mais seletor adjacente permite muitas possibilidades. Né? Você pode customizar o checkbox, customizar o botão de rádio, fazer o seu próprio desenho, e daí você esconde o checkbox, esconde o rádio e continua com a mesma funcionalidade. Né? Você não vai precisar de nada de JavaScript nesse caso. Então, espero que você possa explorar aí essa técnica, que é super interessante. Agradeço aí por assistir o vídeo mais uma vez, espero que tenha gostado e até a próxima.